E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos nós aqui para mais uma aula, né? Na última aula a gente estava vendo que a gente viu regra de três, proporção, viu razão, proporção, regra de três simples, regra de três composta. A gente vai continuar estudando aqui um pouquinho mais de estatística, né? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco com estatística, gráficos e tabelas. Então, o que a gente pretende trabalhar aqui hoje nessa aula, né? Nosso roteiro de apresentação. Alguns conceitos de estatística, né? Principalmente sobre tabela de frequência, gráfico estatístico, média, moda e mediana, a gente deixa para uma próxima aula, e pesquisa amostral também. Então, hoje a gente trabalha os dois primeiros tópicos e deixa os dois para a próxima aula. E probabilidade também. Então, o que é estatística, né? O interessante é que estatística, o nome, na verdade, deriva de estado, né? As primeiras ideias trabalhando em estatística, que hoje a gente conhece como um ramo da matemática, não uma parte da matemática, parte justamente da questão da organização do Estado. Estatística, na verdade, é quando você conta a população, você está levantando a estatística de um Estado, a população de uma cidade, de um município, a área ocupada. Então, quando você trabalha com índice, com valores que remete à população de uma cidade, você está trabalhando aí com estatística. É daí que parte o nome. Porém, hoje, estatística não trabalha só com essa questão das variáveis envolvendo o Estado, né? Envolvendo um Estado. Trabalha com conceitos maiores. Hoje você trabalha na área científica com pesquisa e amostra, né? Ou você tem a questão eleitoral, até mesmo na parte de temperatura, que é previsão do tempo que a gente vê por aí. Tem uma parte muito forte ali de probabilidade estatística. Então, a estatística, ela é bastante utilizada na sociedade, então ela tem diversas aplicações. É claro que a gente, na escola, tem aplicação, então, se você se perguntar por que eu estou estudando hoje, isso, primeiro que tem aplicação em outras áreas, né? Não só áreas científicas, mas qualquer outra área que envolve qualquer tipo de quantificação de informação ou qualificação, também envolve estatística. E no ambiente escolar, né, você tem que aprender que você tem que passar de ano. Então, a estatística é o ramo da matemática que trabalha com análise de tabela e gráfico em forma de informação para passar essa informação para a sociedade ou para um determinado grupo específico da sociedade. E é claro que, na verdade, é como se fosse uma tradução da informação, né? Você pega a informação e para você não parte toda essa informação, compartilha toda essa informação com as pessoas. Você compartilha só aquela parte que é mais compreensível e mais fácil. Mas a gente, vocês, além de se perguntar para que a gente estuda isso, né, normalmente vocês vão perguntar o que é estatística, para que serve, onde se usa. Então, para que serve, onde se usa, a gente falou, né? Existem algumas diversas áreas científicas que usam, alguns ramos da sociedade usam isso bastante, por exemplo, a área comercial, né? A parte de marketing comercial também usa bastante estatística. O Facebook usa bastante estatística, né? Para oferecer para vocês, o YouTube usa bastante estatística para oferecer para vocês o comercial que mais se adequa ao seu o tipo de visualização que você faz lá no Facebook e nessas mídias sociais. Então está associado. Tem alguém fazendo toda vez que você acessa uma página de mídia social, alguém lá está percebendo que está assistindo isso. Então esse conteúdo depois você viu para eles mandarem para você. Então, se você parar para pensar um pouquinho, você vai conseguir achar alguma parte da sua vida ou algum ramo da sociedade que envolve algum tipo de medida estatística, né? Quantificação de informação. Então, um dos motivos, né, que serve é esse, a quantificação da informação, além de tradução de algumas informações de uma maneira mais simplificada. Então, mas a estatística é a área da matemática que tem como objetivo os estudos e técnicas de obtenção de informação e organização dessas informações
e análise dessas informações, né, que a gente chama de dados. E é claro, como a gente já falou, é uma ferramenta importante em diversas áreas do conhecimento, não só na área de ciências exatas, né? Porque na área de ciências sociais você também trabalha com estatística, você trabalha com quantificação de algum tipo de variável. Então, você está trabalhando com estatística. Você trabalhou com proporção, trabalhou com estatística, porcentagem, né? Porcentagem é uma razão, então você tem uma proporção e você trabalha com estatística quando você está falando, quando a gente vê algum tipo de pesquisa eleitoral, por exemplo, na televisão. Foi feita uma estatística, foi feita uma coleta de informações e essas informações foram passadas para você na forma de porcentagem. Então, os assuntos que envolvem se envolver algum tipo de pesquisa, de quantificação de valor, né? Qual a cor dos olhos, qual a altura média, qual a idade dos alunos do nono ano, quantos alunos estão matriculados. Então, se envolver algum tipo de quantificação de informação, tem estatística por trás. E aí, a gente tem duas coisas muito importantes quando a gente trabalha com a estatística, que é quando você coleta essas informações, elas têm que ser tabuladas, né? Ou seja, vai ser colocado em algum tipo de tabela. E a gente tem diversos tipos de tabela. E essa tabela pode ser transformada em gráfico, né? E a gente tem também diversos tipos de gráficos aí. Então, a tabela é utilizada para, não só para interpretação, mas também para como organização das informações, né? Então, se você tem muitos dados, você quer organizar, você usa uma tabela para se organizar também. E é muito comum também em sua vida, quando você quer fazer, tá querendo arrumar o seu quarto que está muito bagunçado, você estabelecer algumas metas. Essas metas você faz e coloca em uma tabela. Então, aqui eu peguei dois exemplos da nossa região, que é a produção de cacau no estado da Bahia e a produção de cacau no mundo, né? Esses gráficos não são atuais, são de 4, 5 anos atrás, e envolve algumas informações importantes, né? A produção de cacau aqui em Ilhéus, né? Desde a década de 90 até os anos 2000, né? E aí a gente interpretando aqui, a gente percebe que existe uma variação, né, na produção, houve um aumento no início dos anos 90, mas depois começou a cair, aí houve um aumento de novo. Isso aqui tem a ver com o declínio do cacau, né, a questão da vassoura de bruxa. Se você olhar hoje, a produção novamente está subindo, porém, hoje, a Bahia tem concorrentes aí, né, na produção do cacau. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Aqui no outro gráfico, a gente tem aqui, né, quais são os dois países que mais produziram cacau aqui nesses anos. Ó, o Equador e o Brasil. Perceba que o Brasil, mesmo com a variação, né, de essa queda, ainda consegue ser um dos maiores produtores de cacau do mundo. Em uma tabela, a gente, para sistematizar as informações, a gente usa linhas e colunas. A gente pode ter tabelas com várias entradas, né? Aqui, por exemplo, eu tenho as linhas dando uma informação, mas as colunas têm entradas e cada coluna remete a um valor diferente, né? A uma estatística diferente. Então, você tem tabelas de dupla entrada, tripla e assim sucessivamente. Já os gráficos, né, são uma forma de você representar as tabelas, né? Ou também de propor a informação também com o intuito de simplificar essa informação, né? Ou seja, eles são usados para transmitir informação. Então, um dos motivos que a gente precisa estar sempre trabalhando com estatística no ensino é a questão do letramento estatístico, né? De você receber informação e saber o que se trata. Não é muito comum, mas é passível de você prestar atenção em alguns repórteres, dando algumas informações estatísticas, e eles falaram algumas coisas estranhas, né? Principalmente quando eles envolvem porcentagem, é muito comum o repórter errar e passar a informação errada, né? Ou pelo menos fazer a leitura da informação errada. No geral, essas informações são numéricas, né? Mas pode aparecer gráficos que não apresentam informações numéricas. Por exemplo, se eu for fazer um gráfico de quem gosta de matemática, resposta sim ou não, então não vai, ele vai aparecer uma porcentagem que diz sim, uma porcentagem que diz não, mas nesse caso
não é totalmente numérico o gráfico, não vai ter entradas numéricas, né? Vai ter entradas de preferências. Mas ainda assim você codifica, né, e transforma isso em um dado qualitativo. E outra coisa importante é que numa tabela, numa gráfica, você tem pelo menos ali duas grandezas associadas, né? Essas duas grandezas podem ser numéricas ou podem ser qualitativas, que envolve algum tipo de atributo de qualidade, né? Tipo gosto musical. Você gosta de que tipo de música? Rock, samba? Aqui eu trouxe também, né, um tipo de gráfico importante que é muito utilizado, que é o gráfico de barras, onde a gente tem nas colunas, né, que são na verdade retângulos ali, que representam o valor. Então, nesse caso aqui, a gente tem no eixo horizontal uma medida, no eixo vertical outra medida. E esses gráficos também são referentes à produção de cacau. Normalmente usam cores diferentes ali para representar a coluna, mas com a ideia de simplificar, né? Porque a ideia do gráfico é que ele traduz a informação de forma mais simples. Outro tipo de gráfico muito utilizado na estatística é o gráfico de linhas, né? Que é um gráfico muito usado para a gente ver crescimento e decrescimento. E esse tipo de gráfico aparece muito em pesquisas eleitoral, né? Para você ver qual a quantidade que está subindo nas pesquisas, qual que está caindo. Então, você tem no eixo, nesse caso aí, você tem no eixo horizontal os tempos e no eixo vertical a numeração. No gráfico de setor, que é muito importante quando a gente quer fazer comparações de uma parte em relação ao todo, né? Ele é circular, também conhecido como gráfico de pizza. E a gente tem também os pictogramas, né, que a gente usa para representar o gráfico, de coluna nesse caso, ou de qualquer outro tipo, a figura que remete à pesquisa que você está fazendo. Então aqui eu tenho uma produção de cacau de alta qualidade, então em vez de colocar uma barra simples, igual eu coloquei aqui no primeiro gráfico, eu coloquei a barra na forma de cacau, né? Aí, por exemplo, se eu estiver vendendo carros, em vez de colocar uma numeração, uma barra normal, a gente colocou ali aquele retângulo, eu coloco os carros representando a quantidade de carros que foram vendidos, alugados, comprados, qualquer outro tipo de coisa. Esses são os quatro mais comuns, né? Então, agora que a gente já fez uma pequena introdução do que é estatística, já falou, deu uma ideia do que significa estatística, do que serve, para que serve, como a gente usa. Agora a gente vai aprender a trabalhar com alguns conceitos de estatística. Um deles é o de tabela de frequência, que na verdade é uma tabela onde eu distribuo as informações na forma de frequência, né? Tipo, o que mais aparece, o que menos aparece, quantas vezes aparece a pessoa que gosta do cacau, do chocolate, quantos não gostam de chocolate, quantos que gostam de chocolate branco. Então, aí eu vou pegar e quantificar essa tabela e representá-la. A tabela de frequência ou tabela de distribuição de frequência é a tabela onde os valores dados e informações são coletados, são colocados de acordo com o número de vezes que a informação é apresentada. Ou seja, os dados e as informações são organizados de um modo geral para melhor compreensão. Como eu disse, lá vai estar, se eu estou fazendo uma pesquisa de quem gosta ou não de chocolate, então vai estar lá a informação de quem gosta, de quem não gosta, e o número de vezes que cada um respondeu, né? Que sim, que não é capaz de opinar. A frequência, a gente tem o seguinte, a gente tem, a frequência ela pode ser, que é o valor que aparece. A frequência absoluta, que é o número de vezes que cada variável, que cada informação é citada. Frequência relativa, que é a porcentagem em relação ao total, né? Ou seja, é a porcentagem em cima da frequência absoluta. E a frequência absoluta acumulada, que é que você soma os valores que forem aparecendo, né? E assim também na frequência relativa, né? Acumulada, você vai somando esses valores. É claro que frequência relativa, porcentagem, o maior valor total é 100%. Então, quando você for somando ali as frequências acumulada, relativa acumulada, no final vai dar 100%. E quando você somar a frequência absoluta acumulada, no final vai dar o total da informação que está sendo citada. Então, por exemplo, aqui, a gente tem a produção de soja no Brasil no ano de 2003. Aí está por região, região norte, sul, nordeste, sudeste e centro-oeste.
quantidade por milhões de toneladas. Então, o Norte produz 3 milhões, o Sul 30 milhões, o Nordeste 5 milhões, o Sudeste 5 milhões e o Centro-Oeste 37 milhões, totalizando 80 milhões de toneladas de produção nesse ano. Então, o que seria a frequência, né, absoluta desses valores? Seria exatamente os valores que representam essas quantidades, né? No Norte, qual é a frequência absoluta? 3 toneladas, então frequência 3. No Sul, qual é a frequência? 30. No Nordeste, 5. Sudeste, 5. Centro-Oeste, 37. E no total você teria, está errado ali, né? 37. Corrigimos agora, pronto. 37. No total, 80 toneladas. E a frequência absoluta acumulada seria o quê? A soma dessas frequências anteriores. Então, a primeira, você não tem ninguém para somar, então você repete. A partir da segunda, você vai somar a segunda e a primeira, sempre em ordem decrescente. Da terceira, você vai somar a terceira, a segunda e a primeira, até chegar na última frequência. Então, nesse caso ali, na primeira frequência acumulada é o 3, na segunda, 33, que vai ser 30 mais 3, na terceira do Nordeste ali, vai ser 33 mais 5, 38. Sudeste, eu vou somar mais 5, 43. E no Centro-Oeste, mais 37, 43 mais 37, 80. Totalizando, né, 80 toneladas. Já a frequência relativa é uma razão, né? É uma razão onde você tem a frequência de cada linha dividido pelo total, né? A frequência absoluta acumulada. Então, eu vou pegar o seguinte, a frequência relativa do Norte vai ser 3 dividido por 80, que é o total, vezes 100%, porque esse valor é dado em porcentagem. Então, você divide 80 por 3, multiplica por 100, dá 3,75. E para cada uma seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A do Sul é 30, então você vai pegar 30 dividido por 80 vezes 100, dá 37,5. A do Nordeste é 38 dividido por 80, vai dar 5 dividido por 80, que vai dar 6,25. Então, a gente, para calcular essa relativa, a gente pega os valores, as frequências, e divide pelo total. 30 por 80, ou 3 por 80, desculpa, depois 30 por 80, 5 por 80, que vai dar 6,25, aí aqui vai dar a mesma coisa, né? 5 por 80, e depois 37 por 80. Então, a gente vai ter, no caso do Norte, a produção em relação ao total é de 3,75, a produção do Sul em relação ao total, que é 80, é de 37,5, a produção do Nordeste em relação ao total é 6,25, a do Sudeste é a mesma coisa, e a do Centro-Oeste é maior, 46,25. Então, quando a gente quantifica a informação e calcula essa frequência relativa, a gente tem uma informação importante, né? A gente tem aqui quem produziu mais, qual região produz mais soja, qual região produz menos soja, né? O Norte. E a gente aqui não está analisando muito o porquê, né? Aqui a gente está pegando a informação da tabela e traduzindo. A frequência relativa acumulada é a soma das frequências, da mesma forma que a gente fez com a frequência absoluta acumulada. Então, você vai somar. A primeira linha é o primeiro valor. Segunda linha é a soma dos dois valores, né, do segundo e do primeiro. Terceira linha, segundo e primeiro, então dá 47. E assim vai. Então, eu vou somar aqui agora. 6,25 mais 6,25 mais 37,5 mais 3,75 vai dar 53,75. Mais 46,25, 100. Então, por ser porcentagem, a somatória sempre vai dar 100%. Então, deu para a gente ter uma ideia aí de como fazer, né, fazer a frequência absoluta. Frequência absoluta é só a quantificação, então a gente se repete. Frequência absoluta acumulada, aí você soma as frequências absoluta. Frequência relativa, tem de calcular a razão, né? É a frequência absoluta dividida pelo total da somatória das frequências. E a frequência relativa acumulada é só o somatório, né, linha por linha, em ordem decrescente. Em ordem crescente também, você pega a primeira com a segunda, bota na segunda, terceira.
Primeira, segunda, terceira e vai para a terceira. Então, aí a gente tem agora, na página 133 e 134 do capítulo 8, módulo 2, atividades envolvendo, né, essa parte que a gente acabou de ver, que é a parte de tabela. Eu não vou resolver aqui, vou deixar para resolver na aula essa parte. Então, a gente vai pausar o vídeo aqui e aqui vai ficar só para vocês, para quem está assistindo, né, para quem não assistiu a aula online diretamente com a gente e for assistir aqui, pegar essa atividade que a gente vai fazendo durante a aula.